Muito bom dia, alunos e alunas. Hoje a gente vai começar a falar com vocês acerca da questão da autoduplicação do DNA e sobre a autoduplicação do DNA, por que ela é importante? Porque quando uma célula vai realizar mitose e para poder regenerar, crescer, realizar um desenvolvimento embrionário, ou quando a célula vai efetuar meiose para formar espermatozoide, óvulos, esporos, ela precisa antes duplicar seu material genético. Então, por isso que a gente começa a estudar agora a autoduplicação do DNA para vocês, tá ok? Só que para a gente relembrar um pouquinho sobre essa questão, é importante você entender que a estrutura do DNA foi proposta por Watson e Crick, na verdade foi Rosalind Franklin quem teve a ideia com radiografia, e eles propuseram um modelo de helicoidal dupla hélice, ou seja, esse formato contorcido que você está vendo aqui na direita do seu computador. É um formato, na verdade, antiparalelo, helicoidal, porque está retorcida, onde as faixas azuis representam as cadeias de açúcar e fosfato, e as partes horizontais são justamente as pontes de hidrogênio que ligam citosina com guanina, adenina com timina. Se você imaginar o DNA como uma escada, os corrimãos são iofosfato e açúcar, e os degraus, as bases nitrogenadas, ok? Ela é sempre helicoidal, antiparalela, e aqui você tem a estrutura básica de um nucleotídeo que forma o DNA. Pois bem, quais são as propriedades da autoduplicação? O DNA é a única molécula capaz de sofrer autoduplicação. Proteína sozinha não faz, gordura sozinha não faz, carboidrato sozinho não faz. Só o DNA é capaz de realizar essa capacidade de autoduplicação. Ela acontece sempre quando uma célula vai se dividir. Uma célula vai dar origem a duas. E ocorre na fase S da intérfase, mas quando a gente estudar o ciclo celular, a gente vai dizer que fase é essa, ok? Por que ela é chamada de semiconservativa? Essa informação é importante para vocês. Cada DNA filho vai ter um filamento do DNA original. Repare que o DNA original aqui está em azul. Quando ele formar dois DNAs filhos, o que acontece? Cada DNA filho vai ter um filamento em azul, conforme você está vendo o cursor do mouse passando aqui, e um filamento de outra cor, que eu acho que é cinza, mas não sei se é, para não querer me zoar, não vou falar nada, de outra cor, sintetizado pela célula, para poder fazer um pareamento perfeito. Então ela é semiconservativa, porque o DNA original vai se separar em dois e uma estrutura de DNA complementar vai ser sintetizada, fiel geneticamente ao DNA original, para dar origem a duas células no futuro. E aí é que está um detalhe. São várias as enzimas envolvidas nesse processo. Cada livro que você estudar vai ter uma quantidade de enzimas diferentes para serem abordadas. Então você não precisa ficar decorando o nome dessas enzimas todas para o Enem. Mas é importante você entender, primeiro, que a DNA polimerase ela vai captar nucleotídeos que estão no núcleo da célula para fazer esse pareamento de adenina com timina, guanina com citosina, para sair uma cópia perfeita do DNA. Esse processo vai gastar um pouquinho de energia. Só que existe passagem de energia de ATP do citoplasma para o núcleo para realizar esse tipo de metabolismo. Ah, professor, mas não é por enzima? A enzima não gasta energia? Gasta um pouquinho de energia, mas há processos na via de formação do DNA que não envolvem enzimas e há gastos energéticos, beleza? E essa energia é liberada utilizada então pela DNA polimerase para unir um nucleotídeo ao outro. Pois bem, como que acontece a autoduplicação do DNA? Primeiro, a origem da replicação. É uma macromolécula, ela é muito grande, você pode conter milhares de nucleotídeos, e ela vai ser aberta em pontos específicos, chamados de origens de replicação, ok? Então, ela, por ser muito extensa, ela é aberta em pontos específicos, determinações genéticas vão conduzir esse aspecto para garantir a autoduplicação do DNA. Logo em seguida, depois da formação dos replicons, que são os pontos de abertura para a autoduplicação do DNA, vão formar as bolhas de replicação, onde as bases nitrogenadas serão separadas, que as pontes de hidrogênio serão cortadas ao meio,
formarão essas bolhas de replicação ou forquilhas de replicação. Para os dois lados vão ser abertas. E aos poucos, o que vai acontecendo? Como é bidirecional, aos poucos novos filamentos serão acrescidos, novos nucleotídeos serão encaixados e duas moléculas de DNA no final do processo serão formados. Repara, então você tinha uma fita dupla, onde pontos serão utilizados para replicação, daí o nome, a origem da replicação. Esses pontos serão chamados de forquilhas de replicação, que dependendo da proximidade, uma hora eles vão acabar se encontrando, fazendo uma forquilha maior. Vai se deslocar nos dois sentidos, por isso que ela é bidirecional. E no final do processo você vai ter duas moléculas de DNA formadas, onde a fita em azul designa a origem do DNA e a fita de outra cor é a recém-sintetizada pela célula, beleza? Mas, porém, quais são as enzimas envolvidas nesse processo? Primeira enzima e a mais importante, a DNA polimerase. Ela não começa a síntese do DNA. Quem começa a síntese do DNA é um RNA chamado de primer, beleza? Esse primer é um RNA que vai, na verdade, ser produzido por uma enzima chamada primase, e ela é quem vai abrir a molécula de DNA para poder, na verdade, tanto que eu botei aqui, ó, a primase se liga ao DNA e sintetiza um primer de RNA, e ela é quem vai permitir as enzimas da autoduplicação produzirem uma nova molécula de DNA. Agora, quais são as enzimas envolvidas nesse processo? Primeira coisa, é sempre no sentido 5' 3' a autoduplicação do DNA. A DNA polimerase só vai correr nesse sentido, da extremidade 5 para a extremidade 3. Não se esqueçam disso. Esse é o sentido da vida. Dessa maneira, o DNA pode acrescentar, através da DNA polimerase, todos os nucleotídeos necessários para a autoduplicação do DNA. Então, primeira enzima, tá certo? Uma DNA helicase rompe as pontes de hidrogênio para que a DNA polimerase, no sentido 5', 3', comece a acrescentar as bases nitrogenadas, tanto de um lado quanto de outro. Um dos filamentos vai ser feito de modo rápido, o outro vai ser feito de modo lento, daí o nome fita retardada. Quem descobriu isso foi um japonês chamado Okazaki, daí o nome fragmentos de Okazaki nessa fita retardada. Mas por que uma é feita rápida e outra lenta? Para poder a célula manter foco em tempos distintos, fazer uma primeira e depois a outra, para evitar erros de mutação. Então, assim acontece a formação de duas moléculas de DNA a partir de uma original. Existe um primer, que vai abrir uma forquilha, a helicase rompe e a DNA polimerase acrescenta toda e qualquer base nitrogenada para garantir esse processo de autoduplicação do DNA. Ok, pessoal? Espero, na verdade, que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima.